O Colégio Carneiro Leão foi um dos colégios bem tradicionais do Recife, localizado na Rua do Hospício, no bairro da Boa Vista. Esse colégio foi um dos colégios que começou a chamada Era dos Colégios Mistos, que tinham o curso ginasial e o curso científico. Eu estudei neste colégio a primeira, segunda e terceira série do ginásio. Era um colégio que gozava de um certo conceito no nosso mundo escolar. Eu fui aluno dele na década de 50. Passei esses 3 anos na década de 50 lá. Lá eu fiz grandes amizades. Lá eu aprendi a me familiarizar mais com a escola do que mesmo com o meu próprio lar, pois eu tinha vocação para estudo. E um tio meu me colocou nesse colégio. Naquela época chamava-se particular, eram colégios pagos. E fiz quase o meu curso médio ali. Devo a este estabelecimento de ensino dirigido por pai e filhos, que era o professor Arnaldo Carneiro Leão e o seu filho Moacir Carneiro Leão. Ambos eram médicos e professores da Faculdade de Medicina do Recife, naquela época, que funcionava no DERB. Matriculado no Colégio Carneiro Leão, eu comecei a gozar de uma experiência que ainda não tinha tido oportunidade. Frequentar um colégio fazendo o que hoje chamam de primeiro grau, não é? Tinha eu a tenra idade de 11 anos. Ali eu convivi com grandes professores que na época gozavam de grande reputação intelectual na cidade do Recife. Recordo-me bem que o professor de latim era o professor Orlando Falcão, o professor de inglês, o professor Ernesto Silva. Tinha o professor, que aliás era muito correspondido pela classe, as classes gostavam muito dele, era o professor André Miranda, porque ele dava aula puxando para o lado literário, pois ele era um grande intelectual e leitor das obras românticas francesas, europeias e as brasileiras. Era um admirador tão grande da literatura brasileira que ele, até brincando comigo, ele só me chamava o pai de Iracema, porque eu era Araquém. E realmente Araquém foi o personagem que foi pai de Iracema no romance de José de Alencar, intitulado Iracema. Tive também o professor de geografia, grande expressão naquela época no Recife, pois era filho do jornalista, escritor e intelectual Mário Sete. Ele chamava-se de professor Hilton Sete. Ele era geógrafo e que se especializou muito na história de Pernambuco.
principalmente no tocante à orografia, pois ele gostava muito daqueles relevos bem peculiares da região do agreste pernambucano. Tive também um professor de latim muito bom. Era um professor já envelhecido, mas que dava belíssimas aulas sobre a língua de Cícero. Ele costumava acostumar a gente a ler, traduzindo, e ao mesmo tempo aprender a dicção da língua latina. Já naquela época, me lembro bem quando ele nos botava para falarmos sobre as catilinárias. Muitas vezes a gente lia quase que declamando como as catilinárias de Cícero: Quosque tandem abutere, Catilina patientia nostra, quando istetur furor nos erudetit, cunhado, enfim, de César, e acquitava a frenata. E assim eu fui galgando uma certa experiência cultural com essa interpenetração de valores que o Colégio Carneiro Leão me deu, que foi a de aluno e professor. Esse binômio que fez com que eu começasse a despertar para o mundo dos estudos. Tive também grandes outros professores, como o professor de História, o professor Paulo Miranda, que tive outro subsequente, que foi o grande professor Jorge Caú, bem conhecido como historiador, principalmente da história de Pernambuco. Tive também professoras que eram de valor incomensurável, como a professora Terezinha, de francês, que também eu fui logo substituída pelo professor, que por sinal era até interessantíssimo, porque ele era alemão, ensinava francês e inglês no Brasil. Era o professor Alto Nadler, grande mestre, que nossos alunos gostavam muito dele, porque ele decantava sempre a experiência que ele viveu na Europa nos períodos que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Outros professores de música, como Piccolino e outros mais, porque naquela época existia a matéria de música e a gente cantava, aprendia canto orfeônico e se deleitava com canções patrióticas, e aquilo nós memorizávamos e ao mesmo tempo aprendíamos civismo, aprendendo o hino nacional, o hino de Pernambuco, o hino da independência, o hino da bandeira. Afinal de contas, era um tipo de educação maravilhosa, porque só não formava a personalidade do aluno, mas dava-lhe também uma conotação bem grande, majestosa, que era a sua educação moral e cívica. Tudo isso foi o Colégio Carneiro Leão. As aulas de educação física foi também interessantíssima, pois era o sargento Gerson da Brigada Militar, quer dizer, da Polícia Militar de Pernambuco. Esse sargento era muito assediado pelos alunos, porque ele era irmão de um dos maiores jogadores de futebol do Santa Cruz, Humberto Viana, que, por sinal, a filha dele estudava conosco também, Jeane.
que foi o popular Tará, na época de Guaberinha, Siduca, Mauri, Laerte, Pereira, Rubinho e outros mais que compunham o Santa Cruz do tricampeonato. E tudo isso era burlesco, era interessante, sendo que as aulas de educação física não eram no quintal do colégio, o quintal do colégio era pequeno, nós estudávamos a educação física no campo do Náutico, nos Aflitos. Pegávamos o bonde ali na rua do Hospício e ele dobrava para a Casa Amarela e nós íamos, todos o alunado ia brincando nos estribos dos bondes e lá nós fazíamos a educação física no campo do Clube Náutico Capibaribe. E foi nesse clima maravilhoso, no bairro da Boa Vista, que eu fui pela primeira vez colegial. Fui aluno do que hoje chamam primeiro grau, e naquela época era o ginásio. Me sinto feliz e me sinto com grandes recordações, porque foi ali o início, foi ali a propedêutica da minha vida, não só como um cidadão posteriormente, mas como um indivíduo com a formação moral e cívica muito sólida, pois era bem cobrado esse tipo de educação naquela época. Tudo isso foi o Colégio Carneiro Leão. Colégio que nas paradas estudantis eles desfilavam com muito garbo. E nós, alunos, que ainda hoje eu me recordo de muitos deles, como um Neilton Gonçalves Sampaio, um Boris Trindade, um Arthur Lúcio Coimbra de Albuquerque, um Gerson de Souza Melo e outros mais. Formaram-se depois, posteriormente, em cursos superiores e que depois, pelas artérias do Recife, pelos bares, vamos dizer, nós conversávamos muito sobre a nossa infância e a nossa juventude e nunca nos esquecíamos de lembrarmos do Colégio Carneiro Leão. E hoje, nessa crônica, eu dedico a mesma a todos os jovens da atualidade, para que não esqueçam nunca a vivência das primeiras aulas do curso que hoje chamam de primeiro grau, que naquela época era primeiro ano ginasial. Ali é que se faz a base da cultura, a base desse elemento para podermos escolher as profissões que encaramos. E hoje, nenhum de nossos colegas ficou no ostracismo. Todos eles galgaram faculdades e todos eles prestaram serviço à nossa sociedade, à nossa pátria brasileira, à nossa comunidade e, por que não dizer, à nossa família. Muito obrigado.